Ô, professor, ao colocar, né, de fato, ali o Bolsonaro, né, no centro desta narrativa, o governo aqui brasileiro está tentando criar, claro, né, um vilão conveniente para ele, para o público interno, como se Trump estivesse retaliando o Brasil apenas por questões ideológicas. Na prática, né, ali, queria entender um pouco até da sua leitura, Bolsonaro não seria ou poderia estar sendo apenas mais uma peça nesse tabuleiro aí de Donald Trump, ou talvez um pretexto mais conveniente para pressionar o Brasil a ceder realmente o que importa aí para os Estados Unidos, essas terras raras, energia, semicondutores? Veja, Paula, a gente conversou sobre isso na semana passada e eu sempre tenho comentado de que quando ele colocou a palavra Bolsonaro na carta, que não aconteceu com as outras cartas que os Estados Unidos enviaram às outras partes do mundo, no sentido de uma manipulação política, né? Porque ao colocar a palavra Bolsonaro na carta, Trump entendia e via muito claramente que o Brasil era um país que está polarizado e dividido politicamente. E, obviamente, que, contrariamente ao que se observa em outras situações, quando o país está sob ataque, no geral, existe uma consolidação ao redor de quem está no governo para apoiar as medidas que vão ser tomadas no sentido de se criar um foco e um movimento de resistência ao ataque que está sendo feito. Mas, ao fazer isso, o que Trump fez praticamente foi polarizar e ideologizar as ações que ele tomou ali quando emitiu esta nota, esse decreto aí, estabelecendo esses 50% como a tarifa aplicável ao Brasil. Então, nós temos esse aspecto da utilização ideológica e a utilização pragmática do ponto de vista de divisão e de polarização deste contexto desta imposição tarifária. Isso não aconteceu em outros países, e o que a gente vê é que foi muito claramente utilizado no Brasil, porque quando nós olhamos para a própria questão do BRICS, o Brasil, de alguma maneira, também é um elo fraco no processo, porque existe, aliás, inexiste no Brasil um conhecimento aprofundado das possibilidades que o BRICS pode gerar para o Brasil no curto, médio e longo prazos, e você vê, né, até grandes veículos de comunicação dizendo que o Brasil deveria deixar o BRICS justamente para apaziguar Donald Trump. Então, Trump está utilizando, com base no seu peso político e o peso econômico dos Estados Unidos, impor aí no Brasil aquilo que ele entende que vai ser necessário para que os Estados Unidos se saiam bem dessa situação. É efetivamente, Paula, um jogo de soma zero. O Brasil não vai ganhar nessa disputa e ninguém vai ganhar. Porque, veja só, os Estados Unidos estão aplicando esse tipo de tarifa também a países pobres. E é aí a tentativa, e isso que as pessoas muitas vezes não compreendem, não é que somente o contribuinte norte-americano que vai pagar por essa conta, mas o que nós vemos é que as empresas norte-americanas também estão empurrando esta conta goela abaixo de muitos fornecedores em outras partes do mundo, com o objetivo de baixar o preço. Ou seja, nós estamos observando um processo de empobrecimento global em razão dessas medidas, se forem levadas adiante, justamente para que os Estados Unidos façam, no governo Trump, caixa para pagar os impostos e para gerar aí uma situação de superioridade e manutenção da sua hegemonia econômica. É uma situação muito lamentável quando a gente observa este tipo de medida sendo adotado.